No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito simples e bastante comum. Eu preciso ter currículo e LinkedIn? Eles se anulam? São concorrentes? Sim ou não? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, caçadores de emprego, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima e hoje eu vou falar sobre uma dúvida bastante comum. Mesmo tendo um perfil de LinkedIn completo, eu ainda preciso ter um currículo? Respondendo a pergunta, sim, você precisa ter um currículo e você precisa ter um perfil de LinkedIn. Os dois ao mesmo tempo, eles não são concorrentes e eu vou te dizer o porquê. Primeira coisa, o LinkedIn é uma rede social digital que ela foi criada para você expor o seu perfil profissional, para você fazer conexões, para outras pessoas atestarem que você é quem você diz que é, que você tem as experiências que você diz que tem. O currículo, por definição, ele é um documento do tipo histórico, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O currículo ele mostra quem você foi e o LinkedIn de uma maneira muito simples mostra quem você está sendo. O LinkedIn ele é muito mais usado hoje em dia porque ele é mais prático. Basicamente, o que você precisa fazer? Ter um perfil completo e aí qualquer pessoa que está inscrita no LinkedIn, que faz parte, que é um usuário, tem acesso ao seu perfil. E isso para você que está buscando emprego é bastante interessante, porque você tem acesso às pessoas que visitaram o seu perfil. Você já parou para pensar que toda vez que você manda o seu currículo para alguém, você perde o controle sobre ele e você não sabe aonde ele vai parar, quem está lendo o seu currículo e principalmente o que talvez essa pessoa está fazendo com o seu currículo? Diferentemente, o LinkedIn você consegue saber quem está acessando o seu perfil. Outro ponto que mostra que as duas ferramentas são complementares. O currículo ele é um resumo da tua história profissional e o LinkedIn é uma história que está sendo contada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você consegue atualizar o seu LinkedIn basicamente na mesma hora e quem está vendo o seu perfil consegue ver essas atualizações na medida que o currículo não. Uma vez que você atualiza o teu currículo, todos os documentos, todas as versões anteriores basicamente perdem a funcionalidade. Outro ponto bastante importante é sobre o tamanho. Não interessa o que os pseudo-especialistas em empregabilidade e em processos seletivos digam, é importante você se atentar ao tamanho do seu currículo. Um currículo, para ele ser lido, para ele ser prático para quem está lendo, ele precisa ter entre 2 a 3 páginas. Mais do que isso vai ser desperdício. Já o LinkedIn, ele concede para você, usuário, basicamente um tamanho infinito. E aí eu preciso chamar a atenção para o tipo de escrita que você pode fazer no LinkedIn. Diferentemente do currículo, o LinkedIn você pode escrever em primeira pessoa. Eu tive uma experiência assim, assim, assado. Nessa passagem profissional eu desenvolvi XYZ. Por quê? Porque o LinkedIn, mesmo que seja uma rede profissional digital, mesmo que seja uma mídia social que ela tenha um foco profissional, por ela oferecer uma questão de atualização online e uma questão de pessoalidade, isso é bastante importante você entender. O LinkedIn, ele aproxima você das outras pessoas. Ele é uma mídia social, ele é uma rede social e ele é feito para isso. Então você até consegue e você até pode escrever as suas passagens profissionais, as suas experiências profissionais em primeira pessoa. No currículo, eu não aconselho. Sabe por quê? Porque você não sabe quem está lendo o seu currículo. Lembra do que eu falei alguns minutos atrás? A partir do momento que você manda o seu currículo para alguém, você perde totalmente o controle sobre ele. E perdendo o controle sobre ele, você simplesmente pode perder boas oportunidades, porque quem está lendo não tem nenhum tipo de empatia, não tem nenhum tipo de ligação com você. E o currículo, por ser um documento formal histórico, ele precisa seguir um padrão de escrita. A questão da linguagem é algo bastante importante, por isso eu vou voltar nisso. Perceba o seguinte, o currículo é algo formal, por isso que ele segue um determinado padrão de ordens, você precisa informar alguns campos, como por exemplo, formação acadêmica, como por exemplo, idiomas, experiência profissional, qual foi a data de entrada, a data de saída das suas experiências. Então lembre-se sempre, um currículo ele é um documento histórico formal e ele precisa seguir um padrão. Já o LinkedIn é uma questão de sociabilidade, ele é uma ferramenta social interativa e é por isso que são duas ferramentas que vão te ajudar muito a você conseguir um novo emprego ou você a movimentar a sua carreira, porque os dois se complementam. Novamente, o currículo ele mostra quem você foi.
é uma foto do teu passado até o presente. O LinkedIn, ele mostra quem você foi e quem você está sendo hoje. E isso para mim, por exemplo, que sou um recrutador, é bastante interessante, porque quando eu pego os dois documentos, eu consigo e eu começo a construir uma ideia de como você, candidato, construiu a tua história profissional. E basicamente é isso que eu preciso. Para quê? Para diminuir o risco de eu contratar um profissional que eventualmente eu não deveria contratar. Então, caçadores de emprego, sendo repetitivo, sim, você precisa ter um LinkedIn completo campeão e você precisa ter um currículo completo também, porque os dois são duas ferramentas que, quando elas trabalham juntas, elas ajudam muito você a conseguir o seu próximo emprego ou a conseguir um novo emprego. Por quê? Porque o LinkedIn ele cobre uma parte social, ele é muito mais fácil de ser acessado e o seu currículo ele tem uma validade legal, ele tem uma validade histórica. Então, você consegue mostrar para os entrevistadores, para os empregadores, quem você foi e quem você está sendo. Seja ele, por exemplo, um entrevistador talvez mais tradicional ou um entrevistador, um empregador mais moderno. Esse foi mais um conteúdo com o único objetivo, ajudar você a conquistar o seu próximo emprego e manter a sua empregabilidade sempre no máximo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, deixa suas dúvidas aqui embaixo. Como eu sempre digo, eu preciso saber o que você quer saber para eu conseguir te ajudar. Até o próximo!